O Brasil tem se destacado com um número alto de registro de distúrbios mentais como ansiedade, depressão. A gente sempre fala por aqui no Humanamente e é um dos campeões também em outro índice mundial, o estresse. 70% da população já apresentou ou possui sintomas considerados de estresse, de acordo com um estudo que foi feito recentemente pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse no Brasil. Hoje, eu e o Dr. Daniel Barros, tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo jóia, Roberta. Tá manejando bem seu estresse, não? Acho que não. Vamos tentando, né? Vamos ver se a gente aprende hoje. É uma construção diária, né, doutor, que nunca termina. Hoje vamos falar sobre isso aqui no programa. E temos um convidado especial, doutor Tiago Pacheco de Almeida Sampaio. Ele que é doutor em Psicologia Clínica pela USP, coordenador da equipe de psicólogos do curso de especialização em terapias cognitivo-comportamentais do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e também coordena o estágio em terapias cognitivo-comportamentais dos residentes de psiquiatria. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta. E você? Tudo bem, Daniel? Tudo jóia. O Tiago, ele ensina, você viu, assim, ensina os psicólogos e os residentes, os médicos residentes a ajudarem as pessoas a gerenciar o estresse, né? Agora, hoje, o desafio dele vai ser ajudar a gente e os ouvintes, né, Roberta? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que talvez uma boa forma de a gente começar, Roberta, seja tentar diferenciar o que é ansiedade, o que é estresse, é a mesma coisa, é patológico, estar ansioso, porque às vezes o ouvinte está ali com o rádio ligado, está vendo a gente e fala assim, putz, mas eu estou ansioso. Então, será que eu preciso necessariamente de terapia? Ou meu chefe está no meu pé, essa semana eu estou estressado. Será que eu preciso fazer terapia? Isso é uma doença? Dá essa introdução para nós de termos, Tiago, por favor. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria só agradecer o convite. Fiquei muito feliz com o convite, Daniel, para participar aqui do programa. Para quem não sabe, o Daniel além de médico psiquiatra, professor, ele é filósofo também, viu? Olha, pois é. Filosofia. Cursamos juntos a filosofia, né, ao mesmo tempo, né, nunca fomos da mesma turma, mas enfim, e faz um pouquinho de tempo, né, Daniel? Melhor Já não faz entrar um em pouquinho detalhes. de tempo, é. Tiago foi meu calor na filosofia. Pois é. Bom, então é um grande prazer aqui estar conversando com você, Daniel, com a Roberta, para falar de um assunto que eu venho estudando há bastante tempo, né, que é a ansiedade, e que está muito falado, é muito, como a Roberta mesmo colocou, né, é muito atual, né, pela incidência enorme no Brasil, especialmente, né? Mas então, como eu ia dizendo, é um assunto muito falado, mas muitas vezes mal compreendido. Então, começaria respondendo a sua pergunta, Daniel, que é uma pergunta que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque, em geral, as pessoas usam estresse e ansiedade como sinônimo. Não é sinônimo, né? O estresse é uma resposta psicofisiológica mais ampla do que a ansiedade, né? A gente considera qualquer quebra de homeostase. O que é homeostase? É o nível de ativação fisiológica ideal para um organismo em repouso. Quando você quebra essa homeostase, você está em estresse, tá? Então, sentir frio, sentir fome, sentir calor, sentir dor, tudo isso é estresse e não é ansiedade, tá? A ansiedade é um tipo de estresse, ele fala de um estresse emocional, tá? E a ansiedade, o que é? Ela é uma emoção de defesa. Então, a função dela é justamente produzir o estresse. O estresse tem essa função de mobilizar o organismo a tomar providências para recuperar a homeostase, né? E a ansiedade faz isso frente a ameaças, a situações ameaçadoras ou desafiadoras. Seria uma coisa assim de o equilíbrio, de você estar ali numa fase estável, né? Você não está precisando mudar nada, vamos dizer assim. Você está equilibrado, segue aí, está na inércia quase, vamos dizer. E nesse sentido, qualquer coisa pode ser um estresse. Chega uma mensagem no celular que você tem que responder, bom, pronto, já não estou mais naquela minha tranquilidade, não estou na inércia, tenho que ver a mensagem e tenho que agir. Lógico que a mensagem pode ser mais ou menos estressante, né? E aí imagino que a diferença, porque também pode ser um bom gancho aqui para você explicar, por que o teor da mensagem pode ser mais estressante. Talvez porque ele vai precisar de mais esforço, né? Vai mobilizar mais a gente fazer alguma coisa ou menos? Porque se de repente é assim, sua encomenda chegou, na hora que você puder, pegue.
Tá bom, já está resolvido. Ah, não, aquele trabalho que você esqueceu, você precisa entregar daqui meia hora. O estresse é maior. Mas por quê? Porque a gente precisa pedalar mais, é isso? Então, acho que uma coisa que pode responder essa questão é que a ansiedade ela é experimentada em situações em que o desfecho é importante para a pessoa, então há alguma coisa importante para a pessoa com uma elevada importância que está em risco, que está ameaçada, né? Então, se essa mensagem ela traz um sentido de que algo importante está sob ameaça, o nível de ansiedade vai ser maior, Uhum. né? Como você falou, uma mensagem, até uma mensagem muito boa, lato sensu, né, falando de maneira ampla, também gera um estresse, né? Uma alegria intensa também é quebra de homeostase, né? Mas em geral, então, isso é importante também, né? Um fator que as pessoas confundem muito, né? De achar que estresse é uma coisa ruim, né? O estresse não só é uma coisa boa, como é uma coisa necessária para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Sem estresse, a gente não toma as providências necessárias para retomar a homeostase, né? Então, é muito importante que a gente não transforme o estresse num vilão, porque justamente fazer isso piora a minha relação com o estresse. Tá? Então, esse é um dos elementos que a psicoterapia ajuda as pessoas a regularem o estresse, entendendo que ele não é uma resposta nociva necessariamente. Tá? Eu queria entrar exatamente nesse ponto, né? Quando o estresse é necessariamente um sofrimento, porque dá para a gente olhar, por exemplo, para a produtividade de um estressado, né, doutor? Acho que o Thiago vai concordar comigo. Ou de um ansioso. Somos extremamente produtivos, né? Ser casado com ansioso ou estressado costuma ser um bom negócio. Queria que você falasse em relação a isso também, desse manejo e quando o estresse vira de fato sofrimento, Thiago. Quando ele é o vilão, né? Quando ele Ótimo. para de ajudar e começa a atrapalhar. Então, isso é interessante porque houve, de certa forma, uma mudança de paradigma, de entendimento disso nas terapias cognitivo-comportamentais, que antigamente se entendia que o fator que definiria aquela ansiedade como patológica seria uma desproporcionalidade à ameaça real da situação, né? Então, aquela pessoa que interpreta uma situação como mais ameaçadora do que ela de fato é, ela experimentaria um nível maior de ansiedade e teria mais potencial para desenvolver um transtorno de ansiedade. Só que mais recentemente, as chamadas terapias contextuais, né, dentro da TCC, elas vão propor algo um pouco diferente e num entendimento mais interessante, que é a ideia de que a gente tem um determinado nível de experiência de ansiedade, né, que vai variar, né, baixa, média e elevada, só que a gente não é isso que vai determinar o sofrimento que eu sinto com essa experiência, e sim a proporção entre esse nível de intensidade emocional experimentado e o nível de disposição que eu tenho para sentir aquilo. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha alta ansiedade, se é uma pessoa que está disposta a sentir aquela ansiedade, ela não sofre, ela não entra em crise. A ideia de crise é assim, né? Quando algo ultrapassa o limite do aceitável. A crise econômica, a inflação disparou, crise no casamento, fez alguma coisa que não dá para aceitar, e assim vai. E a crise emocional é a mesma coisa, né? Então, se ultrapassa o nível que eu estou disposto a sentir, eu sofro. E aí, o que é interessante, só para complementar essa ideia, né? Para pegar um exemplo prático para o ouvinte. Se você está numa montanha-russa, primeiro, a pessoa que vai numa montanha-russa, ela sabe que vai ficar estressada, né? A última coisa que a gente fica na montanha-russa é em homeostase, né? Entretanto, as pessoas pagam e ficam horas na fila para ir à montanha-russa, porque existe um elemento ali de diversão, de satisfação, enfim. E se não gerar ansiedade, estresse, não tem graça. Tá? Então, essa pessoa ela vai ter uma ativação fisiológica, né? Taquicardia, batimento cardíaco acelerado, frequência respiratória aumentada, até frio na barriga, etc. E vai sair de lá sem sofrer. Talvez até entrando na fila para ir de novo. Só que se essa mesma pessoa sentir essa mesma reação que ela sentiu na montanha-russa, indo comprar pão na padaria no domingo de manhã, provavelmente ela vai sofrer. Porque ela não está disposta a sentir isso naquela situação. Então, veja que essa disposição para sentir ansiedade, ela também é contextual. Depende da situação. Eu aceito experimentar mais ou menos ansiedade. Eu lembrei de uma situação que talvez ajude até a ilustrar pelo inverso, Tiago. A gente, numa viagem, eu tinha um sonho, era um presente de aniversário que eu queria, e minha esposa me deu finalmente, que era fazer um voo de balão.
Eu tinha o sonho de voar de balão, achava bonito, via desde criança e tal. E aí ganhei de aniversário o voo de balão. E aí eu tenho 2 filhos e foram com a gente, né? Fomos com os amigos também. E aí terminou, o meu mais velho, ele acho que tinha 10 anos, 10 ou 11, foi recente, foi acho que 10 anos. Ele falou assim, eu achei sem graça, porque foi muito tranquilo. Né? Tinha a ideia de que talvez o voo de balão fosse uma coisa um pouco mais radical. É contemplativo, é quase uma meditação, né? Então ele tinha ali o contrário, ele tinha desejo por mais ansiedade e aí gerou essa frustração. Interessante, né? É exatamente isso. Um outro exemplo que eu dou é você vai no cinema assistir um drama e não chora, não fica triste, não se comove. O filme é horrível. O drama bom é aquele que te comove. Né? Então Agora, você está ali para isso. Isso abre uma chave aqui para a gente conversar também, Tiago, que eu acho que isso faz parte da terapia cognitiva. Eu descobri isso estudando um pouco sobre sono, mas depois eu percebi que isso se aplica a tudo e eu acho que é o que eu estou aprendendo de verdade agora aqui só com você, que quando você fala de sono, tem pessoas que têm insônia porque elas têm muita sensibilidade a perder o sono. Elas ficam desesperadas por perder o sono e aquilo parece que vai acabar com a vida delas, então elas ficam mais preocupadas e acabam que o sono fica pior. E aí eu comecei a perceber que tinha paciente que ficava mais estressado com os sintomas do estresse, ou mais tristes com o sintoma da tristeza. Ou seja, é a sensibilidade ao sintoma. E tem gente que fica meio nem aí, tá com sintoma, ela não tá bem, mas ela não parece que não se importa tanto com aquilo que ela está sentindo. Eu acho que a terapia, então, pelo que você está falando, né, Tiago, eu estou encaixando as coisas aqui, ela pode ajudar nisso também, né, de você repensar o valor que você está dando para o que você está sentindo, mesmo que seja ruim. Bom, tá bom, é ruim, não estou falando que não é ruim, mas talvez a gente não precise dar tanta importância. É por aí? Olha, muito interessante, porque você está descrevendo um mecanismo que é fundamental na produção de sofrimento, que vamos pensar que a ansiedade, ela é um recurso psicofisiológico que eu tenho para me mobilizar, tomar providências, para eliminar ameaças e voltar para a homeostase. É um recurso. Só que quando ela eleva acima do que eu estou disposto a sentir, o que acontece? Ela passa a ser uma demanda a mais. Então, se eu tenho reação ansiosa frente a demandas ameaçadoras, quando eu sinto mais ansiedade do que eu acho que eu deveria sentir, essa ansiedade ela passa de recurso a demanda. E o que acontece quando eu tenho mais demanda estressante? O meu cérebro me manda mais ansiedade para que eu tenha recursos para poder tomar providências para me livrar da ansiedade. Percebe que aí entra uma situação paradoxal em que o recurso vira demanda e quando você aumenta o recurso, você aumenta a demanda, aumenta o recurso, aumenta a demanda, crise. Tá? Então, esse mecanismo é o que vai produzir uma experiência de sofrimento com ansiedade. Pois é, a gente sempre fala que o Brasil ele é um país campeão mundial de estresse, de ansiedade, né? Especificamente a gente fala de transtorno de ansiedade. Eu lembro que alguns anos atrás saiu uma pesquisa também falando que o Brasil era um dos povos, o brasileiro era dos povos mais otimistas. Aí eu achei meio contraditório, mas eu escrevi um artigo depois tentando explicar. Eu quero ver se o Tiago concorda. Se discordar, pode falar, viu, Tiago? Mas eu estava achando assim que, na verdade, o brasileiro, ele se preocupa muito com o futuro. Né? Ele fica muito ligado no futuro, porque o otimismo é isso, eu estar no futuro, pensando no futuro, vai acontecer, vai ser bom. E a ansiedade também é isso, é o futuro, tem alguma coisa aí para me ameaçar. Será que a gente vive de menos o presente, Tiago, e a gente está muito focado no futuro? Eu concordo com você, Daniel. Acho que essa é uma boa explicação para esse dado aparentemente contraditório, né? Assim, me lembrou muito o dado contraditório também dos países escandinavos, né? Que eles têm uma incidência de depressão baixa, tá? Mas um índice de suicídio elevado, né? O que é também contraditório. Então, o que se especula é que ser infeliz num lugar onde as pessoas são muito felizes é muito difícil, né? Então, essa coisa, né, de ao mesmo tempo o brasileiro é otimista, porque pensa no futuro, e ao mesmo tempo ansioso, que também é uma emoção direcionada ao futuro, né? E tem a ver tudo com contexto, né? Você estava falando de terapia contextual. Tem a ver com esse contexto do sujeito, mas também com o seu contexto mais amplo. Como é que funciona a intervenção? Quer dizer,
não só a intervenção, a gente ainda está falando do cenário, né? Mas a gente tem que levar em conta na avaliação de um sujeito o seu contexto individual, o seu contexto familiar, o seu contexto social, o contexto humano, esses círculos vão abrindo? Perfeito, isso é muito importante, porque antes de entrar diretamente em um dado que eu quero apresentar para vocês, que é muito importante em relação a isso que você falou, da influência sociocultural na produção de ansiedade, a gente tem que lembrar que a ansiedade, o estresse, não tem uma causa, ou os transtornos de ansiedade relacionados ao estresse, não tem uma causa única identificável, né? São determinantes multifatoriais. Então você tem, por exemplo, a hereditariedade como um fator importante, né, o que a gente chama de filogênese, né, a história da espécie, né, que vai determinar padrões de interação inatos, né, com traços de temperamento e tal, que são herdados geneticamente. Então esse é o primeiro fator. Essa predisposição, se o indivíduo nasce, né, o próximo fator é a ontogênese, é a história de vida do indivíduo, quando ele nasce até quando ele morre. Durante essa história de vida, ele vai passar por experiências que podem ser de desamparo, de violência, de trauma, e isso vai impactar e também vai ser um outro fator determinante para a produção de um transtorno. Tá? Mas existe um terceiro fator, que é esse que você comentou, Daniel, que é o sociocultural. Está ligado um pouco ao comportamento simbólico, né, àquilo que é muito caracteristicamente humano, a forma como as pessoas pensam, encaram a vida, né, os costumes e por aí vai. E aí, existe um dado muito curioso que alguns estudos epidemiológicos encontraram, que estudavam a diferentes países, né, a incidência de ansiedade, depressão e estresse. Né? E eles faziam uma comparação entre esses países. Daí a gente vai chegar na resposta do Brasil. Tá? Esses estudos não pesquisaram o Brasil, esses estudos foram feitos só com países do primeiro mundo. Tá? Mas o que eles identificaram, que é muito interessante, é que quanto maior era a incidência de depressão, ansiedade e estresse, ou de transtornos emocionais, vamos colocar assim, né, maior era o nível de desigualdade social desse país. Ou seja, quanto maior era a discrepância de renda do topo da hierarquia de renda, né, social e da base, maior era a incidência desses transtornos. Tá? O que é mais curioso ainda disso, e é uma correlação, se você olha no gráfico, bonitinha. Então, conforme vai aumentando um, vai aumentando o outro. Ou seja, não dá para dizer que tem uma relação causal, mas também não dá para desprezar esse dado. Um outro dado interessante nesse sentido é que, sim, as pessoas que estão nas partes menos favorecidas, com mais baixa renda, elas são mais suscetíveis a ter transtornos emocionais do que quem está mais privilegiado nesse sentido. Tá? Entretanto, quando você compara pessoas que estão no extrato superior, né, da sociedade, ali, né, de renda, entre países que são mais igualitários e que têm maior desigualdade, os países com maior desigualdade também têm mais incidência de depressão, ansiedade e estresse do que países mais igualitários. Então a desigualdade parece afetar tanto quem está em cima quanto quem está embaixo. Né? E daí a gente já pode ter uma dica do porquê que o brasileiro é tão ansioso também, né? Engraçado que você explicando, Thiago, me veio aqui a imagem da homeostase do país, né? Você pensar a homeostase como um equilíbrio, né? Como uma situação em que as coisas estão menos propensas a mudanças, estão mais estáveis, estão mais tranquilas, né? Estão mais na inércia. Um país com muita desigualdade é um país em que você tem mais tensão, nesse sentido, uma tensão social mesmo. Quem está em cima tem medo de cair, ficar tão lá embaixo. Quem está lá embaixo tem que ficar pedalando muito mais para conseguir subir. Um país mais igualitário é um país mais homeostático, né? Então talvez com menos estresse nesse sentido. Lógico que estou aplicando aqui um termo biológico para uma imagem social, né? Só uma analogia, mas é interessante, né? Pensar que a própria desigualdade pode ser um fator de estresse. Só que aí eu fico com a dúvida, Roberta. Então, lidar com o estresse, como que a gente lida no dia a dia? A gente tem que combater a desigualdade? Bom, ok, temos que combater a desigualdade. Mas eu estou estressado hoje. O que eu posso fazer além de combater a desigualdade, além de votar melhor? O que eu posso fazer? Exatamente, são questões profundas, mas tem esse combate no dia a dia, na rotina, e até já puxando por isso, Thiago, a gente tem muitos médicos em clínicas já, e no consultório com os pacientes, psiquiatras, psicólogos há tempos falando em técnicas de meditação e de mindfulness, né? A gente tem psiquiatras usando isso em consultório justamente como manejo do estresse. E isso tem muita relação com o que o Dr. Daniel Barros falou
entre viver o presente, né, e não ficar o tempo todo vivendo o futuro. Isso, de fato, tem apresentado resultado, Tiago? Como que vem sendo trabalhado e a gente tem evidências científicas para trazer para os ouvintes também? Sim, então, acho que é importante só destacar que um processo de psicoterapia, ele não é uma aplicação de técnicas, tá? Então, eu vou falar algumas técnicas que não dependem de um acompanhamento profissional, por exemplo, mindfulness, que a pessoa pode fazer sozinha, com aplicativos ou em grupo, né, sem necessariamente ter um profissional da área acompanhando. Outras tantas técnicas necessitam do profissional. Mas, para além das técnicas, um elemento que eu acho fundamental da psicoterapia para pessoas ansiosas, submetidas a isso que o Daniel colocou muito bem, né? A principal teoria do porquê que essa desigualdade produz, né, esse efeito é justamente porque a gente vive numa sociedade meritocrática, de livre concorrência e que tem uma associação muito clara entre o valor pessoal e o quanto você conquistou na vida. Então, pessoas que não conseguiram conquistar coisas na vida se sentem inferiores, né? Tem até um livro de uma pesquisadora americana chamada Susan Fiske, que ela vai dizer que os indivíduos invejam quem está em cima e desprezam quem está embaixo. E ninguém quer ser desprezado, nem ele. Então ele não quer descer. Então ele tem essa tentativa de afirmar uma identidade positivamente afirmada através, não só exclusivamente, mas especialmente do lugar, do status social que essa pessoa tem. E aí o que acontece? Tem situações na clínica, por exemplo, né, quando a gente vê que essa subjetividade da sociedade contemporânea, que é uma sociedade adoecedora nesse sentido, ela se manifesta na clínica, tá? Então, eu costumo, por exemplo, perguntar para os meus pacientes, e vou perguntar isso aqui para vocês, tá? Imagine o seguinte cenário, tá? O cenário você no cenário 1, você ganha 50 mil cruzeiros, vou colocar cruzeiros aqui porque os 50 mil é só para facilitar a conta, tá? E todos os seus pares, as pessoas que se formaram com você e que você se identifica como um par, em média ganham 25 mil reais por mês, ou cruzeiros, tá? Esse é o cenário 1. O cenário 2 você ganha 100 mil cruzeiros por mês, o dobro da capacidade de compra, de tranquilidade, etc. Tá? Só que a média dos seus colegas é de 150 mil. E a pergunta que eu faço para os meus pacientes é: que cenário você preferiria? E, em geral, as pessoas preferem o primeiro cenário. Isso diz muito sobre essa subjetividade construída num ambiente de competitividade, onde o que importa é você ganhar dos outros e não ser bom. Uhum. Ser bom não basta, você tem que ser melhor. E isso gera uma pressão gigantesca nas costas das pessoas. E as pessoas que se deprimem, têm burnout e ficam ansiosas, elas também se culpam, porque dentro dessa perspectiva, desse pensamento da sociedade, você é o único culpado e responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Logo, se você está deprimido, a culpa é sua. E isso deprime ainda mais a pessoa. Então, a psicoterapia ela tenta ajudar a pessoa a tomar consciência do contexto em que ela vive e desenvolver estratégias para lidar com essa situação de uma forma que não produza mais sofrimento. Pois é, e acho que o Tiago trouxe aqui uma das primeiras explicações sobre por que o brasileiro é tão ansioso, por que o brasileiro é tão estressado. Humanamente a gente sempre discute isso, mas foi bem didático. Se você não pegou, depois ouve ali nos podcasts, vai no YouTube e vê o segundo bloco desse programa, que foi uma explicação muito interessante. Agora, eu quero saber o que a gente faz com isso, né? Bom, então tá, Jó, a gente está nessa sociedade adoecedora, nesse país desigual, lógico que a gente tem que melhorar, tem que trabalhar para melhorar o país, melhorar a desigualdade, mas enquanto isso, Tiago, o que eu faço? A Roberta trouxe a pergunta do mindfulness. Ajuda mesmo a gente fazer exercícios de meditação? Eu, particularmente, a Roberta, eu sei que ela já tinha um histórico de atleta muito antigo, e eu agora já há alguns anos também estou nessa pegada, me ajuda muito a diminuir minha ansiedade. O que mais a gente pode fazer? Essas coisas realmente funcionam e o que mais a gente pode fazer para gerenciar o nosso estresse? Que bom que você mencionou a atividade física, porque a minha experiência, e tem estudos que mostram que a atividade física, especialmente aquelas que de fato são extenuantes, elas reduzem a ansiedade, né? Assim como a meditação. O mindfulness é o tipo de meditação mais estudado nesse sentido,
Inclusive, o meu doutorado foi uma pesquisa que usava mindfulness para pessoas ansiosas, com bons resultados, né? E então é uma prática simples que a pessoa pode fazer sozinha e que ajuda a regular a ansiedade, tá? Mas eu queria destacar que tem um estudo recente que saiu comparando mindfulness com uma estratégia ainda mais antiga, né, dentro desse escopo da clínica cognitivo-comportamental, né, porque a meditação, claro, é milenar, mas que são as técnicas de respiração. Então, essa eu acho que seria a mais interessante de passar para o ouvinte, a mais útil. Por quê? Porque, basicamente, a ideia é que a forma como você respira vai interferir na ativação fisiológica do seu organismo. Porque quando a gente tem uma reação de estresse, a gente tem uma reação em cadeia, né? A gente tem uma reação sistêmica. Eu não fico só estressado no coração, no pulmão, na musculatura. Eu tenho aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória e aumento de tensão muscular, entre N outras síndromes, né, ou sintomas que vão aparecer numa situação de estresse. O que acontece? No nosso sistema nervoso, a gente tem duas porções que controlam essas reações autonômicas, uma de ativação e outra de inibição. Tá? O que acontece? Quando eu respiro, a respiração, apesar de ser um processo tão natural quanto a frequência cardíaca, o batimento do coração, eu tenho muito mais deliberação voluntária sobre como eu respiro do que como sobre o meu coração bate. Uhum. Então, apesar de serem sistemas muito conectados, eu tenho um acesso privilegiado à respiração. E a ideia é produzir uma contaminação positiva, respirando de uma forma que ative essa porção inibitória do sistema nervoso autônomo, diminuindo assim a reação de estresse. Tá? Como é que funciona essa respiração? Basicamente, ela é muito simples, tá? Basta você, por algum tempo, e aí os estudos, né, que eu citei, o estudo que eu citei fala 5 minutos por dia, foi feito com população não clínica, de pessoas ansiosas, mas sem transtorno de ansiedade, com resultados muito significativos e superiores à meditação mindfulness, tá? Olha. Como que é a respiração que mais funciona? Basicamente, ela só precisa de uma coisa fundamental, que é o tempo que você gasta puxando o ar tem que ser menor do que o tempo que você leva soltando o ar. Por quê? Porque quando você puxa o ar, você ativa o sistema nervoso simpático de ativação. Você tem taquicardia. Quando você solta o ar, se vocês perceberem, o coração automaticamente ele diminui o ritmo. Então, se você passar mais tempo soltando o ar do que puxando o ar, você tem um impacto fisiológico contaminando os outros sistemas, diminuindo a reação de estresse. E essa é uma coisa muito interessante, é antiga mesmo esse conhecimento, né, Tiago? Eu lembro, enfim, de ser criança, sei lá, ter prova de piano, lá, sei lá, apresentação, e meu pai falando assim, ó, respira fundo, né, 3 vezes, 5 vezes, respira e solta, porque isso tranquiliza. E aí a gente falava, sei lá, isso oxigena o cérebro, isso acalma, mas no fundo tem um mecanismo físico mesmo, né, biológico que você está falando, e tem uma coisa que é interessante também, né, Tiago, eu não sei o quanto isso está comprovado em termos de sistemas, mas o estresse, ele é uma reação global, e é uma via de mão dupla, quer dizer, o coração acelera porque você está tenso, mas você fica tenso porque percebe o coração acelerado. Você respira mais rápido e mais superficialmente porque você está estressado, mas quando você respira mais rápido e superficialmente, o cérebro também percebe isso. Então, meio que você na marra dá um sinal de tranquilidade. Você respira devagar, respira fundo. O cérebro olha e fala assim, nossa, ele está respirando tão devagar, deve estar tudo bem, né? As coisas devem estar tranquilas. Né? Nossa, perfeito. Achei muito didática a sua explicação. É exatamente isso. A gente colocar essas medidas, né? Então, da respiração, da atividade física, da meditação, para quem consegue fazer. Até porque a respiração é o fio condutor da meditação, né? Exato. Desculpa te interromper. Muitas vezes. Tem muitas técnicas de meditação que são baseadas na respiração mesmo. Isso diminuindo a nossa ansiedade. Né? O estudo foi feito com populações não clínicas. Então pensa no ouvinte que ele não está com transtorno de ansiedade. Se ele está com transtorno de ansiedade, tem que procurar tratamento. Mas o ouvinte que está estressado. Né? Eu sei que a Roberta não está, a maioria dos ouvintes não está, mas vai que tem alguém estressado aí, né? Vai que tem alguém. Ele começa a fazer isso.
no seu dia a dia. 5 minutos por dia, faz exercício de respiração, começa a fazer uma corridinha com um profissional, começa a fazer uma academia. Essa diminuição da ansiedade, do estresse não clínico, tem o poder de prevenir que a gente adoeça, Tiago? Isso é uma atividade de prevenção? Eu diria que teoricamente sim, tá? Eu nunca li nenhum estudo que pesquisasse isso, não tenho aqui na minha cabeça para te afirmar com certeza, mas faz muito sentido entender dessa maneira, né? De que se você aprende a regular sua ansiedade, ela nunca vai chegar num nível acima do seu limiar de disposição para que isso vire um transtorno, né? Você é perturbado pela ansiedade, mas não tem um transtorno de ansiedade. Eu acredito que essas técnicas ajudem a manter a ansiedade como uma perturbação, impedindo que ela se transforme num transtorno. Tá? Até porque a ansiedade, ela está sempre aí, né? Mas quando você desenvolve essas técnicas, acho que tem duas coisas que acontecem, pelo menos teoricamente. Você fica menos estressado, né? Porque você está fazendo isso todo dia você diminui a sua ansiedade um pouco, todo dia você diminui o seu estresse um pouco, então você fica menos estressado e mais do que isso, como o Thiago falou, você desenvolve ali uma ferramenta, um instrumento de regulação da sua ansiedade. Então quando o bicho pega mesmo, quando chega aquele e-mail, quando chega aquela mensagem, tem que entregar o trabalho, bom, vamos fazer, mas calma, respira, né? Você tem técnicas ali de autorregulação emocional, que aliás é a bola da vez também, né, Tiago? A gente ensinar as pessoas e a gente aprender, né, nós mesmos técnicas para regular a nossa emoção e não deixar ela saírem do controle, né? Sim. Eu mesmo, antes de começar essa entrevista, dei umas boas respiradas aqui, né? É muito Então, interessante essas técnicas de respiração. Tem até alguns cursos novos de técnicas de respiração para as mulheres que vão passar pelo parto normal, controlarem as dores das contrações e conseguirem manter o equilíbrio durante o parto e tudo mais. Momento doutor. autoajuda aqui no Humanamente, viu, Tiago? Porque a Roberta está grávida, já está se preparando. Alguma dica aí? Não? Pois é, eu queria saber mais sobre Pode essas respirar, técnicas que de não tem respiração. Achei muito interessantes, assim. São técnicas simples, doutor? As pessoas conseguem fazer esses exercícios? Você falou dos 5 minutos diários, mas também tem técnicas mais complexas, tem retiros de respiração. Fala mais um pouquinho sobre por que isso tem ganhado tanto espaço. Então, o ponto é que esse estudo, acho que a coisa legal que ele apresenta é que não há necessidade de retiros de finais de semana, de fazer horas, né? Então, antigamente você já tem que fazer 45 minutos de meditação de manhã e à noite. Se a pessoa estressada, ela tem 1h30 para meditar por dia? Não tem. Mas 5 minutos ela tem, né? E 5 minutos já produz efeito significativo. Então, se a pessoa gosta, se ela tem afinidade com essa ideia de meditar, coisa que é raro em quem é ansioso, né? Em geral, a pessoa ansiosa é aquela que não tem paciência, né, para meditar. E ela é a que mais precisa, que mais se beneficiaria disso. Mas se ela tem alguma identificação com essa questão de retiros e tal, tá ótimo, tá? Mas não é necessário isso, tá? É uma técnica simples mesmo. Agora, você falou, Tiago, e a gente passou em alguns momentos aqui, sobre a ideia do contexto, né? Você até falou da terapia contextual. E um dos aspectos que eu achei muito interessante é isso, não é só o sintoma que eu sinto, mas é o quanto eu estou preparado ou disposto a sentir aquilo. Assim, em essência, qual é a novidade da terapia contextual dentro, né, desse guarda-chuva das terapias cognitivas? São algumas, né? Então a gente diz que há uma espécie de quebra de paradigma, né? A gente chama as terapias contextuais de terapias de terceira onda, né, da TCC. Então algumas mudanças que aconteceram, talvez que justifique esse termo contextual, é que, como eu falei, né, antigamente, na segunda onda, você entendia que tinha que corrigir a forma que o indivíduo pensava, que a gente vai chamar de mudança de primeira ordem, mudar o conteúdo do pensamento, tá, para que ele se sinta melhor e não tenha os sintomas, tá? E as terapias contextuais, elas vão dizer o seguinte, que o terapeuta não tem muito como dizer se o pensamento da pessoa é certo ou errado. Quem é ele para dizer se aquilo é um erro de interpretação? Isso é uma interpretação também do terapeuta. O que dá para entender é que esse jeito de ver o mundo gera sofrimento.
Então eu vou trabalhar com isso de uma maneira de entender qual é o contexto que essa pessoa vive que produz o sofrimento, e nem tanto como é o padrão de pensamento dela. Não sei se fica claro isso. Uhum, uhum. Por que que isso te faz sofrer tanto? Né? Vamos dizer que é aquela história, o chefe não te cumprimenta, você já está achando que vai ser demitido. Bom, isso pode ser uma interpretação errada. A segunda onda da TCC queria que você pensasse de outra forma. Não, pensa que é ele que está de mau humor, não tem nada a ver com a sua demissão. Na terapia contextual, você vai perguntar, mas por que que esse medo de ser demitido te faz tão mal? Vamos dizer assim, né? Trocando em miúdos, o cara pode dizer, porque eu não quero ficar sem dinheiro, tem um monte de coisa, né? Mas é isso, Sem né? Então, bom, então esse é o conteúdo também, né? Vai ficar sem dinheiro mesmo, vai passar fome, vai para debaixo da ponte. É mais ou menos o seguinte, a diferença entre você eliminar a incerteza e aprender a aceitar a incerteza. Uhum, Né? Num caso, as duas coisas funcionam, tá? Então, assim, eu não diria que a terceira onda é melhor que a segunda, ela só é uhum, diferente, tá? perfeito. Então, mas basicamente é isso. Eu elimino a incerteza, né? Então, checando se eu vou ser mandado embora ou não, ou eu convivo com ela sabendo que a qualquer momento eu posso ser mandado embora e eu tenho que aprender a conviver com isso, né? Terminamos por aqui mais um programa Humanamente. Tiago, muito obrigada pela participação, por essa conversa com a gente. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar bastante. Bom trabalho para você por aí. Até uma próxima. Um abraço para os ouvintes também. Até uma próxima. Valeu, Thiago, obrigado, viu? Foi excelente papo. Doutor, Pô, respirando, obrigado. meditando, É isso vivendo o aí. presente, depois desse Ficou mais programa tranquilo. inspirador. E voltamos na próxima semana com mais Humanamente, que você sempre pode acompanhar por todas as nossas plataformas digitais. Dá para ouvir pelo rádio, mas também nos podcasts da Band News FM e ainda a nossa versão em imagens lá no YouTube da Band News FM. Obrigada, doutor. Boa semana. Obrigado eu. Respira fundo que semana que vem tem mais. Tchau, gente.